Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição dessa revista da Escola Dominical da Central Gospel. E nesse primeiro trimestre estamos aprendendo sobre a tipologia bíblica, as figuras, pessoas e instituições do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Uma das figuras mais impressionantes que nós começamos a falar é a do tabernáculo. Tabernáculo que foi ordenado por Deus para a construção desse tabernáculo aqui no deserto. E esse tabernáculo é rico em figuras e tipologia para nós. Quando você estuda o tabernáculo e pega os sacrifícios, você também vai aprender que isso é um meio ou um caminho para Cristo, o tabernáculo. E isso a carta aos Hebreus nos fala. Então, nós vamos abordar nessa lição 3, o santuário do tabernáculo, como um símbolo do caminho para Cristo. Esse é o título dessa lição. Vamos ao texto bíblico básico, que é Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 9, que diz: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Êxodo, agora capítulo 26, verso 1, verso 7, 14, 15 e 19. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul e púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda. Sobre o tabernáculo de 11 cortinas a farás. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas, e cobrirás de ouro as tábuas, e a farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras, também as barras cobrirás de ouro. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. O texto áureo da nossa lição se encontra em Êxodo capítulo 29, verso de número 46. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Vamos então à nossa palavra introdutória. O santuário do tabernáculo, isso é, o espaço em que ficavam, nós tínhamos o lugar santo e o lugar santíssimo. E foi erguido como parte posterior do átrio. Então, o átrio, olhando de novo a figura, não é, do átrio, nós temos o átrio aqui. Então, no átrio, temos o átrio, tá vendo? O lugar santo e o santíssimo, onde se encontra a arca. Então, essas três divisões que nós encontramos aqui nos mostra a estrutura do tabernáculo para nós. E essa estrutura aí que nós encontramos, ela era composta de 48 tábuas de madeira revestidas de ouro, madeiras de cetim. Nessa lição, nós vamos abordar os seguintes elementos do templo portátil. Esse era um templo portátil, armava e desarmava. Nós vamos falar das bases de prata, e já falamos na lição passada, a prata indica a redenção. Falaremos das tábuas e barras, das cortinas e das cobertas, e esses componentes são essenciais para entendermos a simbologia profunda
do tabernáculo e como cada um deles aponta para aspectos da obra redentora de Cristo para nós. Vamos começar então com as bases de prata e o fundamento da presença de Deus no deserto. As bases de prata, que pesavam algumas toneladas, foram fundamentadas para dar estabilidade no santuário do tabernáculo. Pois lembre-se que Israel estava onde? No deserto. E seria imprudente construir qualquer estrutura sobre a areia, que é instável. Então, tinha essas bases para que tivesse bem firmado. Essa base que eram erguidas, eram 96 bases de prata fundida, sendo 2 bases para sustentar cada tábua, que possuía 2 pinos na parte inferior, para manter as tábuas firmemente unidas, e utilizava 5 barras de madeira, e essas madeiras de cetim eram revestidas de ouro, que transpassasse anéis de ouro e travavam a estrutura, garantindo sua segurança e estabilidade. Bom, vamos agora aos aspectos tipológicos disso. A prata. A prata era o preço da vida, era uma sombra da redenção realizada-nos em Cristo. Prata era utilizada na construção do tabernáculo, ao contrário de outros materiais. Ela não foi doada, mas adquirida por um pagamento obrigatório. Êxodo 30, verso 12, diz que Deus determinou que quantos homens de 20 anos ou mais fosse alistado para o exército, deveriam pagar uma quantia em prata, como resgate de suas almas, para que não houvesse entre eles praga alguma. Êxodo 30, verso 12. Esse ato, que simbolizava o resgate da vida, assim como José foi vendido por prata, em Gênesis 37, 28, e Jesus foi traído por Judas por 30 peças ou moedas de prata, Mateus 26, verso 15, esse pagamento, que era chamado dinheiro das expiações, e a palavra expiação significa cobrir, como o sentido de guardar, proteger, isso aponta para a obra redentora de Cristo, que se completou no Calvário, libertando a humanidade do poder do pecado. Romanos, capítulo 8, versículo de número 3. Vamos falar um pouco da fé, que é o preço invariável do resgate eterno. Na primeira contagem que nós encontramos no livro de Números, capítulo 1, verso 3, verso 46, todos com mais de 20 anos foram registrados e cada um pagou meio ciclo de prata, independente de sua condição financeira. O valor era o mesmo para todos, fosse rico ou pobre, pois Deus havia estabelecido um preço fixo. O rico não aumentará e ao pobre não diminuirá. Êxodo capítulo 30, verso 15. Essa igualdade no pagamento aponta para um princípio espiritual importante. A salvação também é igual para todos, sendo oferecida por meio de uma única condição. A condição é a fé. O uso sagrado na prata como um símbolo da expiação, Deus não apenas estabeleceu o pagamento em prata, mas também deu instruções específicas sobre o seu uso. A prata foi utilizada nas bases de sustentação do santuário do tabernáculo, nas bases da coluna do tabernáculo, que sustentava o véu, os frisos das cortinas externas e os capitéis, ganchos e revestimento das colunas do pátio. Portanto, a prata foi destinada tanto para o serviço do tabernáculo, como também para os resgates da alma. E ela representa
a estabilidade e segurança que sua missão oferece ao reconciliar a humanidade com o divino. Falemos agora, no segundo tópico, das tábuas e barras. Aqui representa a estrutura viva da habitação de Deus. Da mesma forma, nós somos habitação de Deus. As tábuas e barras do tabernáculo representam mais do que simples elementos de construção. Elas carregam também um profundo simbolismo para nós. Após termos visto as bases de prata como uma tipologia do trabalho redentor que sustenta a fundação da igreja, as tábuas firmadas sobre essa base nos apontam para os crentes que agora são chamadas de pedras vivas no templo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Essas tábuas formavam a estrutura do lugar da habitação do Altíssimo no deserto. Os crentes, também apoiados pela obra completa de Cristo, formam o corpo de Cristo, a verdadeira morada divina entre os homens. Vamos aos aspectos tipológicos das tábuas. Deus transforma o comum em santo. Note o seguinte, as tábuas eram feitas de madeira de acácia. A madeira de acácia ela era abundante no deserto e ela foi usada na construção de todo o tabernáculo. Simbolicamente, essa madeira representa pessoas comuns, simples e sem grande valor aos olhos do mundo, mas que Deus chama, escolhe e transforma. E assim como a madeira de acácia, retirada de um ambiente árido e aparentemente sem vida, foi moldada para fazer parte da morada divina, nós também, que antes estávamos distantes da graça, fomos agora transformados e santificados para nos tornar lugares santos, onde o Espírito do Senhor habita. 1 Coríntios 7, 31. Somos moldados pelo Espírito para o serviço de Deus. Essas madeira de acácia que representa nós, cheia de imperfeições, precisavam ser aplainada para ser útil na construção do santuário. Da mesma forma, os crentes precisam ser moldados, aperfeiçoados pelo Espírito Santo, para que a obra da santificação, que é contínua, em nós, removendo as nossas imperfeições, para que sejamos adequados para o serviço de Deus. Nossa firmeza está alicerçada em Cristo. As tábuas do tabernáculo eram fixadas em bases de prata por meio de pinos, garantindo estabilidade mesmo em solo arenoso. Isso simboliza que, embora estejamos no mundo deserto, nossa fundação é firme, estamos firmados, e um dos fundamentos da firmeza nossa é a fé, pois estamos alicerçados em Jesus, a nossa rocha, e não pertencemos ao sistema presente, Efésios 5,14. Falando ainda da unidade, as tábuas eram unidas, produziam unidade. Também deve haver união no corpo de Cristo, igualdade. As tábuas eram todas idênticas em altura e largura, ajustadas perfeitamente para formar uma estrutura unificada. Isso nos ensina que sobre a igualdade espiritual e a unidade que deve haver na igreja, onde todos devemos considerar os outros superiores a si mesmo, para visar a perfeição e a estatura de Cristo nos seus filhos. Falemos das barras. Unidos e fortalecidos pelos dons de Deus, as tábuas do santuário tabernáculo eram ligadas por 5 barras de madeira que eram revestidas de ouro, formando uma estrutura inabalável. Embora a Bíblia não relacione diretamente essas barras, 5 barras, aos 5 ministérios que temos em Efésios,
4, verso 11, pode-se ver nessas 5 barras uma tipologia daquilo que reflete a função dos dons ministeriais da igreja. Efésios 4:11 diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses dons ministeriais, que são os dons de Cristo, são dados para fortalecer, para unir o corpo de Cristo, para nos aperfeiçoar para a obra do ministério, assim como as barras eram usadas como estrutura do santuário. Falamos ainda de revestidos na presença divina, como templos vivos. As tábuas do santuário do tabernáculo eram revestidas de ouro, um símbolo claro da realeza, da divindade e da santidade. Da mesma maneira, os crentes que estão firmados na obra redentora de Cristo são revestidos pela presença do Senhor, são revestidos pelo Espírito Santo. Esse revestimento espiritual significa que, por meio da salvação em Cristo, nos tornamos templos vivos, pedras vivas do Espírito Santo, carregando a glória e a santidade de Deus em nossas vidas, como Paulo descreve. Tendo, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Falemos agora das cortinas e cobertas, que era a proteção e a glória do tabernáculo. O santuário do tabernáculo, ele era coberto por várias camadas de cortinas externas que eram feitas de peles de texugo e ofereciam resistência e proteção. Podemos olhar aqui, olha, as camadas que cobriam essas cortinas que cobriam o santuário. Isso fornecia, como dissemos, proteção, resistência. Peles texugo eram as camadas internas e feitas de linho fino e adornado com cores simbólicas, que refletiam a beleza, a santidade da presença de Deus. Essas camadas iam do mais simples ao mais sagrado e podiam simbolizar o caminho da santificação que o crente percorre ao se aproximar da presença do Altíssimo. Quem olhava de fora, nenhuma beleza vinha, mas quando entrava lá dentro, as cores, tudo, era belíssimo o santuário. Então, pelo lado de fora, nenhuma beleza veio. Exatamente como Isaías, olhando nós para ele, nenhuma beleza, formosura havia para que o desejasse. Contudo, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e fomos curados. Falamos então agora dos aspectos tipológicos dessas cobertas. Primeiro, a coberta externa mostrava simplicidade e abrigo. A camada mais externa do santuário era feita de peles texugo, um material que era impermeável, que protegia contra as adversidades do deserto, como tempestades de areia. No deserto não chove muito, mas as tempestades de areia, a chuva, o próprio sol abrasador. Essa cobertura, embora sem beleza ou atratividade, oferecia proteção essencial. Da mesma forma, Cristo, que não tinha beleza, para que chamasse a nossa atenção, Isaías 53, tornou-se o nosso refúgio e segurança. Ele é a nossa cobertura, ele é o abrigo daqueles que confiam em seu nome e que descansam debaixo da sua sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Falemos ainda da coberta de peles vermelhas, o substituto consagrado. A coberta ou a camada feita de peles de carneiro, que eram tingidos de vermelho, simbolizava o sacrifício substitutivo. O carneiro usado no holocausto e na consagração
também substituiu como Isaac no monte com Abraão, no monte Moriá. Cristo é o nosso verdadeiro substituto. Ele se consagrou pela sua obra na cruz. Ele foi para a cruz, que era nossa aquela cruz. Ele tomou a nossa cruz, é o nosso substituto. E o interessante do vermelho é que exatamente ao ir para a cruz, Jesus derramou o seu sangue que nos purifica de todo o pecado, entregando sua vida em nosso lugar, tal como os carneiros das consagrações que selavam o pacto do sacrifício e da redenção. Êxodo 29, Levítico 9. Falemos ainda das cortinas de pelo de cabra, que era o símbolo do pecado que Cristo carregou. As 11 cortinas internas eram feitas de pelos de cabra, Êxodo 26, verso 7. Era um material que no Oriente possuía uma coloração escura, simbolizando a iniquidade. A cabra, frequentemente usada nas ofertas pelo pecado, Levítico 4, 23, representa a impureza que Cristo, o Cordeiro Santo, sem mancha e sem mácula, carregou em nossa substituição. Essas cortinas escuras tipificam o Filho de Deus que, embora imaculado, veio em semelhança de carne do pecado para nos redimir, Romanos capítulo 8, verso 3, e carregou o peso de nossas transgressões e a escuridão de nossos pecados para nos trazer luz na nossa alma, na nossa vida, cumprindo assim sua missão redentora. O teto de linho, realeza, presença e proteção. Ao olhar para dentro do santuário do tabernáculo, para o alto, conforme olhava para o alto, os sacerdotes viam um forro, um teto impressionante, composto por cortinas organizadas em 2 conjuntos de 5, presas por laços de tecido azul e por colchetes de ouro. Tais cortinas eram feitas de linho fino, trançado, bordado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, decoradas com querubins, que eram seres celestiais. Querubins significa cobriam, guardaram e guardando o caminho para a árvore da vida após a queda, Gênesis capítulo 3, verso 24, representando a presença da santidade de Deus. Assim, os sacerdotes eram lembrados da presença e proteção do Senhor, tanto pelos querubins bordados nas cortinas, quanto pelos aqueles que estavam sobre o propiciatório, guardando o sangue da expiação sobre a tampa da lei, por cima da tampa onde se encontravam as tábuas da lei da Arca da Aliança. Êxodo 25, verso 20 e 22. Olhando as cores, o azul representa o celeste, o roxo, o vermelho representa o sangue, o dourado, a púrpura, representa a realeza, e os colchetes de ouro também realeza, o ouro é a realeza. Concluindo, o tabernáculo não era apenas uma construção, mas era uma manifestação do plano divino para a salvação. Cada detalhe apontava para a futura obra redentora de Cristo, demonstrando que Deus sempre teve um propósito claro ao habitar com seu povo no deserto. Deus revela seu plano de redenção e aproximar a humanidade à sua presença. Vamos a uma atividade para fixar melhor essa lição. Quais elementos do Santuário do Tabernáculo foram apresentados nessa lição como tipos da obra realizada por Cristo? Bom, aqui nós apresentamos vários elementos. Apresentamos as bases de prata como símbolo da redenção pela vida. Pode ver Êxodo 30, 11 a 16,
Êxodo 30, 25 a 28, 1 Pedro 1, 18 a 19. Falamos também das tábuas e barras, as tábuas que representam a unidade dos crentes, as barras que deve haver unidade entre nós, e falamos das cortinas e cobertas que representam cobrir, não é, como um sacrifício de Cristo cobre os nossos pecados. Então, das cortinas e cobertas, Êxodo 26, 1 a 4, Êxodo 36, 8 a 9. Em outras palavras, o tabernáculo ele é rico numa tipologia e cada coisa aponta para algo da obra da redenção de Cristo por nós. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa lição. Semana que vem nós vamos voltar a falar do lugar santo, o símbolo da presença da intercessão. E o que nós temos no lugar santo? O candelabro, a mesa com os pães e o altar do incenso. O candelabro indica a luz, Cristo é a luz do mundo. Os pães indica também a ceia, o pão vivo que desceu do céu. E o altar de ouro com incenso, a oração dos santos que sobem à presença de Deus. Então, quando nós estudamos o tabernáculo, ele é rico em tipologia. Não é só aquelas imagens que tinha ali, mas como ele é rico na tipologia e como podemos encontrar cada um desses materiais, móveis, uma tipologia de Cristo. Ou seja, Cristo está revelado em toda a tipologia bíblica. E esse é o objetivo dessa lição. Semana que vem, lição 4, falaremos do lugar santo, que é o símbolo da presença e da intercessão. Lembre que o altar do incenso significa as orações dos santos. E o lugar santo já está falando a presença de Deus. Não é o altar, o incenso, a oração. Lembre que quando Zacarias queimava incenso, o povo estava lá do lado de fora orando e o anjo apareceu a ele. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição e que você subscreva o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar em nosso canal, ali você encontra não só a revista da Central Gospel, que é essa que nós estamos falando, mas você encontra também o estudo da revista da CPAD, que a revista CPAD já tem 85 anos. Você também encontra estudo da revista da Betel, a Escola Dominical, estamos falando do movimento pentecostal, e também da CADB, que nós estamos falando sobre o profeta Isaías, o profeta messiânico. Então você pode seguir todas as lições ou escolher uma que você gosta, acompanhar a lição 1, 2, 3 e 4. Cada semana trazemos uma lição para você e assim enriquecer o seu conhecimento bíblico. Além das revistas da Escola Dominical em nosso canal, se você entrar, clicar na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar 251 pastas com as revistas da Escola Dominical, com aulas do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica Assembleias de Deus. Estamos falando no livro de Atos e Doutrina de Cristo. Você também, se descer todas as pastas, chegando na primeira lá embaixo, lembra que são 251, você tem que descer todas, chega na primeira lá embaixo, você encontra um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, Gênesis até Malaquias, toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, verso por verso, ali nas primeiras 70 pastas. Além disso, temos as pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Nessas, nós lemos a Bíblia para você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entre lá, aprecie cada uma das pastas,
Temos também viagens que fizemos ao Egito, Israel, Grécia, Roma, apresentando os lugares arqueológicos para você, o túmulo de Jesus lá em Israel. Tudo isso você pode ver no nosso canal. Temos também uma visita no Museu da Bíblia em Washington. Temos também a réplica da Arca de Noé no estado de Kentucky. Você pode entrar ali e assistir. É bastante material bíblico para aumentar o seu conhecimento. São mais de 7.400 vídeos em nosso canal. 7.400. Se você vê um por dia, leva 20 anos. E se você vê um por dia, está atrasado, porque todos os dias nós colocamos 3 vídeos para você nesse canal. Pela manhã, uma dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um verso da Bíblia por dia, que é um pequeno sermão. E à noite, antes de dormir, nós colocamos uma curiosidade bíblica, para que você medite na palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite. Amém? Pelo menos 3 vezes ao dia. Além dos 3 vídeos que fazemos diariamente, colocamos toda semana uma aula da escola dominical, tanto da CPAD, quanto da Betel, quanto da CADB e da Central Gospel, que é essa revista que estamos cobrindo aqui. Entre no nosso canal, subscreva, divulgue, fale para os irmãos da sua igreja, aqueles que gostam de estudar a Bíblia, conhecer mais. O canal é uma riqueza, são 7.400 vídeos, tem bastante conteúdo, comentários, personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre, subscreva, divulgue esse canal, use vídeos que você gosta, envie para outras pessoas. Assim você vai estar divulgando a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.